E aí, pessoal, tranquilo? Vamos aqui agora terminar a parte de compostos aromáticos, tá? Falando de compostos aromáticos heterocíclicos. Então, nós precisamos primeiro saber o que é um composto heterocíclico. O próprio nome já está dizendo que são compostos que apresentam a cadeia cíclica, a cadeia fechada. Então, todos esses exemplos aqui de baixo são cadeias cíclicas. E o prefixo hétero é utilizado porque em todas essas substâncias nós temos um átomo diferente de carbono fazendo parte da cadeia cíclica. Beleza? Então, hétero, porque eu tenho um elemento diferente fazendo parte de um composto cíclico, um elemento diferente de carbono fazendo parte do composto cíclico. Então, pessoal, será que para verificar se esses compostos heterocíclicos são realmente aromáticos, eu poderei utilizar a regra de Huckel, como nós estávamos utilizando na aula passada? Vamos verificar aqui então, vamos lembrar. A regra de Huckel diz que quando você monta essa expressão aqui, ó, 4n mais 2, que vai ser igual ao número de elétrons π, se nós calcularmos um n que seja um número inteiro, nós podemos afirmar que, segundo a regra de Huckel, esse composto é aromático. Porém, nós temos que lembrar também, como já falamos nas aulas passadas, que além do número n ser inteiro, nós temos que observar se na estrutura os orbitais p das ligações π estão em paralelo, para poder permitir a dispersão desses elétrons π na estrutura. Tranquilo? Então vamos começar aqui vendo pela piridina. Vai ser 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. A piridina apresenta 3 ligações π, então consequentemente 6 elétrons π. Aí ficaria 4n vai ser igual a 6 menos 2. 4n igual a 4, n é igual a 1, um número inteiro. Então, nós podemos afirmar que a piridina é um composto aromático segundo a regra de Huckel. E realmente ela é um composto aromático porque os orbitais p dos elétrons π eles estão em paralelo, permitindo a dispersão desses elétrons na estrutura. Tranquilo? Agora vamos aplicar a regra de Huckel aqui para o pirrol. Então 4n mais 2 vai ser igual a 4, porque ele tem duas ligações π, consequentemente 4 elétrons fazendo essas duas ligações. Então nós teríamos aqui 4n igual a 4 menos 2, 4n igual a 2, n igual a 0,5, não é um número inteiro. Então, segundo a regra de Huckel, nós classificaríamos o pirrol como um composto não aromático, correto? Mas, na realidade, o pirrol é um composto aromático porque nós temos que levar em consideração, na conta da regra de Huckel, esses dois elétrons aqui, ó, livres no nitrogênio. Então, não seria 4n mais 2 igual a 4, seria 4n mais 2 igual a 6. Duas ligações π mais esse par isolado, dando um total de 6 elétrons. Então, 4n é igual a 6 menos 2, 4n é igual a 4, então ficaria n igual a 1, um número inteiro. Então, segundo a regra de Huckel, agora o pirrol já pode ser considerado um composto aromático. Então, agora nós vamos ver um detalhe aqui nesses compostos heterocíclicos. Vamos pegar aqui a piridina e repetir a fórmula da regra de Huckel. Então ficaria 4n mais 2 igual a 6 elétrons π, porque ela tem 3 ligações π, total de 6 elétrons, então acharíamos um n igual a 1, um número inteiro, e o composto é aromático. Né? Perfeito, aqui está igualzinho, a gente já tinha visto nos compostos aromáticos anteriores, das aulas anteriores. Aqui no pirrol, tá, nós também fizemos 4n mais 2 é igual a 6, ou seja, um total de 6 elétrons. Nós contamos o par de elétrons da ligação π,
o outro par de elétrons da outra ligação π e contamos também o par de elétrons livres do nitrogênio, dando um total de 6 elétrons, então N igual a 1, pirrol seria um composto aromático também. E podemos observar também que o nitrogênio na piridina também tem um par de elétron isolado, porém nós não contamos ele aqui no total de elétrons π. Enquanto que no pirrol nós levamos em consideração o par de elétron isolado. Então nós temos que decidir se nós contamos com a presença do par de elétron isolado ou nós não contamos com o par de elétron isolado. Ou, que seria a melhor pergunta, a melhor observação, quando que eu não conto com o par de elétron isolado ou quando eu vou contar o par de elétron isolado para fazer minhas contas de verificação de aromaticidade pela regra de Hooke. Então, alunos, aqui eu desenhei a molécula de piridina para vocês. Deixa eu escrever aqui, piridina. E gostaria que vocês imaginassem essa molécula paralela ao chão. Isso aqui eu desenhei uma superfície, né? Paralela a uma superfície. Então aqui eu tenho essa ligação um pouco mais grossinha. É como se ela estivesse sendo projetada, essas três ligações aqui, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Como se ela estivesse sendo projetada para frente da tela aí do computador. Tranquilo? Então vamos lá, a piridina seguiu a regra de Hooke, nós achamos N igual a 1, um número inteiro, né? Então segundo a regra ele é um composto aromático, mas nós temos que observar também se os orbitais P das ligações π estão paralelos para permitir a dispersão desses elétrons π. Tranquilo? Então os orbitais P estão todos paralelos, então permite com que tenha essa circulação, essa dispersão dos elétrons aqui na estrutura. Então, realmente podemos afirmar que a piridina é um composto aromático. Agora, por que nós não contamos com o par de elétrons isolado do nitrogênio? Nós temos que guardar da seguinte maneira. Quando o átomo de nitrogênio estiver fazendo uma ligação π, o orbital que acomoda esse par de elétrons isolado, ele não está em paralelo com os outros orbitais P. Então, por isso que nós não contamos com esse par de elétrons isolado para fazer as nossas contas dele, porque ele não vai participar da dispersão eletrônica devido ao seu posicionamento não ser adequado para participar da dispersão com os outros orbitais P. Perfeito? Então nós temos que lembrar o seguinte, quando o heteroátomo estiver fazendo uma ligação π, nós não contamos com o seu par de elétrons isolado. E aqui no pirrol, nós também achamos um N igual a 1, segundo a regra de Hooke, então ele seria um composto aromático. Achamos um N igual a 1 porque o número de elétrons que nós colocamos ali foi o número 6, né? Foi 4N mais 2 igual a 6 elétrons, ou seja, contamos como se os 6 tivessem 6 elétrons participando da dispersão eletrônica. Contamos 2 elétrons de uma ligação π, outros 2 elétrons participando da outra ligação π, e agora nós contamos também com um par de elétrons isolados do nitrogênio. Por que agora nós vamos levar em consideração esse par de elétrons isolados? Como o heteroátomo não apresenta ligação π, como aqui na piridina ele apresenta ligação π, e aqui o heteroátomo não apresenta ligação π. Então, a posição do orbital desse elétron desemparelhado, desse elétron isolado, já está numa posição mais adequada para participar da dispersão eletrônica. Então, a posição dele permite a participação desse par de elétrons isolado na dispersão eletrônica, então por isso que nós contamos um total de 6 elétrons.
Então é fácil de guardar. Se o heteroátomo estiver fazendo ligação π, nós não levamos em consideração o seu par de elétrons isolado. Agora, se o heteroátomo só estiver fazendo ligações simples, nós temos que levar em consideração na conta da regra de Huckel o par de elétrons isolado. Tranquilo? E agora, para o furano e para o tiofeno, que eles apresentam, os heteroátomos apresentam 2 pares de elétrons isolados, como é que eu vou fazer para fazer a verificação da aromaticidade desse composto? Na regra de Huckel, eu vou levar em consideração quantos pares de elétrons isolados? Nenhum? Um só ou os dois? Então a gente vai verificar aqui. A forma correta de fazer seria 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Então eu tenho 2 ligações π, um total de 4 elétrons π, mas vamos colocar igual a 6, porque nós vamos levar em consideração um desses 2 pares de elétrons isolados. Com isso, nós acharemos também um n igual a 1, um número inteiro. Então, tanto o furano quanto o tiofeno são considerados compostos aromáticos. Aí pode vir a seguinte pergunta, né? Por que nós levamos em consideração apenas um par de elétron do heteroátomo, um par de elétron isolado do heteroátomo para fazer as nossas contas? Então nós temos aqui a molécula do furano, tá? Paralelo a uma superfície. Vamos imaginar ela dessa seguinte forma. Temos os 4 elétrons das 2 ligações π, os seus orbitais p estão paralelos, permitindo a deslocalização eletrônica. E como o heteroátomo, que aqui é o oxigênio, não está fazendo ligação π, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o pirrol. Eu vou levar em consideração um par de elétron isolado, devido a estar numa posição que permite a dispersão com os elétrons π na estrutura. E eu levo em consideração apenas um desses pares de elétrons livres, isolados, porque o outro vai estar numa posição inadequada para participar da dispersão eletrônica. Então, por causa disso, que nós levamos em consideração apenas a participação de um par de elétrons isolados. Tranquilo? Aí com isso, então, nós acabamos a parte de compostos aromáticos que nós precisamos saber. Beleza? Valeu!